Bom dia, pessoal. Bom dia, turma abençoada. Deus abençoe o dia de vocês. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que hoje seja mais um dia de avançar. Que hoje seja mais um dia cheio de alegria, de paz, de amor, de tudo aquilo que o Senhor ele tem para liberar sobre a sua vida. Que hoje seja mais um dia que você possa tomar posse daquela palavra de Efésios 1. Todas as bênçãos, todas, estão liberadas nas regiões celestiais. Basta você querer acessar. Basta você querer acessar. Olha, nós não conseguimos tomar posse, nós não conseguimos usufruir daquilo que a gente não sabe que tem. Se a nossa mãe, nosso pai no passado tivesse comprado leite em pó e não falasse com a gente que teria, talvez a gente não teria pedido. Você só vai conseguir usufruir daquilo que você sabe que existe. Então que nessa manhã você possa tomar ciência das bênçãos que Deus ele já liberou sobre a sua vida, para que você possa tomar posse. Não sei qual que é o seu leite em pó, mas toma posse das bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Ministro bênção sobre a sua vida. Declaro que você vai avançar em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Bom dia, Rita. Deus te abençoe. Bom dia, bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Feche seus olhos aí onde você está. Chama a presença de Deus. Fala, Pai, vem falar comigo hoje. Vem estar comigo hoje. Que eu possa mesmo entender aquilo que o Senhor quer falar comigo. Amém? Ora aí. Deus, nós te exaltamos. Nós declaramos que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é bom, que o Senhor é perfeito, Pai. Obrigado por mais esse dia. Nós te glorificamos por mais um momento na Tua presença, mais um dia podendo ter o privilégio de servir ao Senhor, Pai. De ter o Senhor como o nosso Senhor. Nos ensina, Pai, nesta manhã a renunciar, Pai, a nossa carne, o nosso eu, os nossos desejos, a nossa vontade. Em nome de Jesus. Pai, que a Tua bondade possa nos alcançar nessa manhã. Que a Tua bondade possa mesmo vir atrás de nós, Pai. Eu oro para que esse povo tenha mesmo, Deus, discernimento, conhecimento das bênçãos que o Senhor já liberou para a vida deles. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai amado, para que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ensine a perdoar, Deus, aqueles que têm ofendido a nossa vida. Deus, porque é uma condicionante. O Senhor há de perdoar aqueles que também perdoaram. Eu oro para que nesta manhã venha clareza mental, venha clareza espiritual de tudo aquilo que o Senhor quer que a gente acesse nessa manhã. Deus, eu te peço, venha Espírito Santo. Limpa a nossa mente, Espírito Santo. Passa uma tenaz na nossa mente. Limpa, purifica de todo mal, de toda impureza, de tudo aquilo, Pai amado, que não provém do Senhor. Limpa a nossa mente de toda a informação que nós recebemos, Pai, que veio para bagunçar a nossa mente. Deus, eu oro para que o Senhor purifique o nosso coração. Purifica mesmo o nosso coração, passa uma tenaz no nosso coração e nos nossos lábios, Pai. Para que nós possamos falar daquilo que vem do céu, para que nós possamos deixar entrar no nosso coração tudo aquilo que vem do céu, em nome de Jesus. Às vezes, Pai, nós nos corrompemos diante daquilo que ouvimos, diante daquilo que vemos, e nós deixamos entrar para o nosso coração. Então limpa, Pai, a nossa vida agora em nome de Jesus. Nós te pedimos perdão, Pai, por tudo que fizemos que ofendeu a Tua santidade, por cada pecado cometido, nós te pedimos perdão. Que nada seja motivo de nos separar nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoa, não só os meus pecados, mas os pecados de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Eu intercedo, eu oro, para que haja mesmo perdão de pecado, Pai, para esse povo, essa família que aqui tem me acompanhado, para que nada, Pai, nada seja empecilho do nosso meio, Deus. Todos aqueles que chegarem aqui, meu Deus, que estão desconectados com o Senhor, eu rogo por eles, eu peço por eles, para que haja reconciliação nessa manhã, para que haja perdão de pecado, Pai, para que Satanás não crie vantagem sobre nós.
Em nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer com o nosso estilo de vida, em nome de Jesus. Esse é o nosso pedido, Pai. Amém e amém. Fique à vontade, libere aqui, Pai, o teu rio, em nome de Jesus. Que águas possam fluir do seu interior, em nome de Jesus. Bom dia, povo santo. Bom dia, tia Janinha. Deus te abençoe, lindeza. Eu amo a sua vida. Bom dia, Renata. Bom dia, Aline. Aline, por onde você estava, hein? Tem um tempo que eu não te vejo por aqui, subindo aqui, ó. Gente, é porque não aparece pra mim todas as notificações de quem entrou. Então, às vezes eu vejo nomes e tem vezes que eu não vou ver. Tem vezes que você vai estar na live e eu não vou saber que você está por aí. Então, aparece toda vez que vocês entrarem. Aparece, dá um oi, fala um bom dia. Assim, bom dia, fala assim, escreve assim, ó. Bom dia, Raira, sua maravilhosa. Com maravilhosa, com letra maiúscula. Ou senão você pode escrever assim, bom dia, Raira, sua linda. Eu vou saber que é comigo. Hoje nós vamos para o livro de Jó, gente. Bom dia, Keila. Deus te abençoe. O nosso combinado é estudar a Bíblia em ordem cronológica. Para você que está entrando hoje, não sabe o que é leitura em ordem. Amo, Bruna. Até desconcentrei. Muito obrigada. Obrigada, Mai. Eu amo, vocês são os melhores. Entra na minha pilha mesmo. Para quem não sabe, a leitura em ordem cronológica é a gente ler a Bíblia de acordo com que a ordem dos fatos, né? De acordo com o que foram acontecendo as histórias. Então a gente leu Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11 e nós falamos sobre a criação, sobre a soberania de Deus, sobre o poder dele em criar todas as coisas. Falamos sobre a queda do homem, falamos sobre o homem ter corrompido seu coração, se tornado mal, e o Senhor vem e extermina. Falamos sobre o dilúvio e ontem contamos sobre a Torre de Babel. O tema de ontem foi unidade, que quando o povo determina caminhar junto, quando o povo determina colocar algo no seu coração e falar assim, nós vamos fazer isso aqui junto, vai dar certo, tá? Então, a unidade precisa ser a nossa base. Por exemplo, hoje a Mai não vai poder ficar porque ela vai sair para ajudar a mãe dela. Então, nós oramos, Mai, para que o seu dia seja abençoado. Nós somos um com você, que o Senhor possa trazer depois discernimento para você no seu momento devocional sozinha. Não deixe de ler Jó capítulo 1, para que a gente possa caminhar junto. Eu tenho sentido falta de muita gente aqui no devocional, mas o Senhor sabe o propósito de todas as coisas. Eu creio que as pessoas que eram para estar aqui nessa manhã, o Senhor ele já despertou, o Senhor já trouxe para perto. Mas vai com Jesus, viu? Nós sentiremos a sua falta. Beijo. Alex, bom dia. Você está sumido do devocional, Alex. E você tem perdido os nananã. Bom dia, Robertinha. Agora vamos. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Eu amo ler Jó. Amo. Só não quero viver o que ele viveu. Amo ler Jó. Gente, tô com 4 Bíblias. Oh, meu Deus, que isso? Jó, capítulo 1. Vou colocar aqui a introdução do livro. Jó, os personagens principais. Pega aí seu caderninho, caneta, lápis, anota, tá? A Bíblia que eu vou ler é a NVT, nosso devocional é com a NVT. Vou bisbilhotar a Almeida, a King James, e trouxe um comentário bíblico desse livro aqui, ó. Toda vez que a gente muda de livro, eu uso esse aqui, ó. Redescobrindo sua Bíblia. Personagens principais: Jó, Elifaz, Bildade, Jofar, Eliú, e tem também a esposa de Jó, porque ela também vai aparecer aqui. O local é a terra de Uz. As palavras-chave: sofrimento, provação e soberania. Nós vamos ver isso tudo aqui. Um versículo-chave é o versículo 1, o 9 e o 21, né? 9 e o 21. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio
que Jó te teme? E o versículo 21 diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esses versículos são conhecidos. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Hoje vai ser a música do devocional essa. Quanto ao seu conteúdo, Jó é considerado como um livro de sabedoria, porque aborda o difícil tema do sofrimento humano. Quanto à sua forma, é classificado como livro poético, pois mais de 90% de sua redação está em versos. Esse livro é considerado por muitos eruditos como o primeiro e mais antigo livro de toda a Bíblia. A sua história é situada na época dos patriarcas, por volta de 2100 anos antes de Cristo. Pois, além da longa vida de Jó, vemos que é o chefe da família quem oferece sacrifícios, ao invés de um sacerdote oficial da tribo de Levi. Por esse fato, eles consideram que esse é o livro mais velho, porque aqui não se vê, alguém oferecendo sacrifício por pecados, mas o próprio sacerdote, o próprio pai de família é que está oferecendo sacrifício aqui. Podemos comprovar sua inspiração divina pelo fato de que, apesar de ser o mais antigo livro do Velho Testamento, encontramos nele muitas verdades científicas que foram confirmadas somente nos séculos recentes. Por exemplo, a Terra é redonda, vai te falar lá no capítulo 37 de Jó. A composição interior do nosso planeta, capítulo 28, as camadas da atmosfera, a posição do nosso planeta e do universo e outras coisas. Gente, eu fiz geologia e, de fato, para a geologia, eles entendem que descobriu que a Terra era redonda depois de muitos anos da criação da Terra, quando um cara de cavalo vai fazendo ali o seu mapeamento e ele descobre que a Terra era redonda. Não vou lembrar o nome dele agora, mas foi depois de muitos anos um geólogo vem falando lá, a Terra é redonda, porque até então eles achavam que a Terra era quadrada, uma planície, Até porque senão como é que as águas iam fazer, As águas iam cair. E aí eles não acreditavam que a Terra era redonda e a Bíblia já declarava que a Terra era redonda. Então coisas que vêm ser comprovadas muitos anos depois já estavam descritas em Jó 37, em Jó 26, em Jó 25. Estava tudo aqui, Jó 28 também. Estava tudo aqui e o povo não acredita. Então a Bíblia ela vai trazer algumas certezas, muitas verdades sobre a criação, sobre o planeta. Só que alguns ateus não vão querer acreditar, vão preferir estudar e depois olhar para a Bíblia e falar assim, é verdade, estava certo. Jó não é um personagem de ficção e nem a sua história é uma parábola. Nós estamos tratando de uma verdade, Como alguns os desejam interpretar, pois o livro nos informa seu local de residência, que é Uz, e também vemos Jó sendo citado tanto no Velho Testamento quanto no Novo, como uma pessoa real. O livro conta a história do sofrimento deste homem íntegro, honesto, que temia a Deus, que perde repentinamente riquezas, filhos, além de contrair uma doença na pele, repulsiva e dolorosa. 3 amigos visitam para consolar, tentando achar uma explicação para tamanha desgraça, e afirma que Jó está sofrendo porque pecou. Mas Jó reage contra essa opinião, afirmando que sempre foi um homem justo e bom. Vou deixar esse comentário agora de lado. Vou pegar aqui algumas coisas na Almeida. Estão entendendo até aí, gente? Fala um amém para eu saber que vocês estão aqui. Fala um amém. O autor. O livro de Jó é um dos mais profundos livros da Bíblia. E só pode conhecer seu autor, e só se pode conhecer seu autor anônimo pelas entrelinhas do livro. Certamente ele pode ser enquadrado entre os sábios, devido ao seu apreço por provérbios, os quais ele cita para devolver argumentos. Os que lavram a iniquidade semeiam o mal, isso mesmo eles escolhem. Jó 4:8. O ser humano nasce para o sofrimento, como uma faísca das bravas. O tempo todo é um livro bem poético, Apesar da história de Jó se passar fora de Israel, na região leste e sul, Uz é próxima de Edom,
que pode ser o ambiente descrito em Lamentações 4:21. O autor de Jó é um hebreu profundamente conhecedor das escrituras hebraicas. O autor de Jó foi um indivíduo viajado que podia se apoiar em uma riqueza de conhecimento e experiências. Ele conhecia as constelações, podia discutir sobre meteorologia e descreve uma sofisticada operação de mineração. Era capaz de se referir a barcos de junco passando sobre as águas ou plantas que cresciam no pântano. Já havia observado os avestruzes, águias, cabras e muito mais. Como fazia muitos sábios, ele usava a natureza extensivamente para explicar e defender as verdades morais. Etimologicamente, o nome Jó poderia ser relacionado à palavra hebraica que significa inimigo, com referência à atitude de Jó em relação a Deus ou a sua resposta ao sofrimento. O nome também pode ser uma forma abreviada de onde está o meu pai, significado do nome Jó. Mas é difícil saber porque seu significado real já não era algo claro para os mais antigos comentaristas rabínicos. Entretanto, o nome é conhecido fora da Bíblia. É o nome do príncipe de Astarote, em Bazã, registrado nas tábuas de Armaná, e o nome de um chefe palestino em seu texto egípcio. E é isso. Não tem autor ao certo. Um livro anônimo. Entende-se que quem escreveu ele é próximo de um grande sábio pelas coisas que colocam aqui nas escrituras. Mas nós sabemos que toda a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, né? Nós vamos ver aqui muito sofrimento, vamos ver a soberania de Deus, e é isso. Características literárias eu vou mandar no nosso grupo de devocional, tá? Vamos lá. Jó, sua família e sua riqueza. Então, se você não está no grupo devocional, enxergando as escrituras, eu vou deixar o link lá nos stories, mas na minha bio também tem o link, você pode acessar, você pode entrar, e eu vou mandar o restante dos comentários lá no nosso grupo. Raira, Amore, seu microfone está fazendo um chiado. Vamos lá, eu sempre coloco a Bíblia em cima do microfone. Ô, minha irmã, melhorou? Tá ruim? Será que é porque eu tô lendo e fazendo assim com o braço? E encostando na blusa? Melhorou ou não? Me conta aí. Tá pior? Nunca melhora, Naná. Tu tens algo maior? Deixa eu um pouquinho mais longe. Nunca igual ou melhor. Tu tens algo melhor. Melhorou? Ainda tem. Tu tens algo novo. Oi, gente. Vocês melhorou ou piorou? Tu tens algo maior, tá igual. Tu tens algo, pode ser que é porque ela tava muito perto, né? Tu tens algo novo, inigualável. Então vamos tirar o microfone. Continuam me ouvindo bem? Jamais foi sentido o que tu tens para nós. Tá. Vou deixar ele aqui. Só para ficar bonito. Agora está bom. Agora eu tô sem. Amém. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Agora tá ótimo. Grifa essa parte B do versículo 1. Era um homem íntegro e correto,
temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Ele vai falar primeiro de algo interno e depois de algo externo. Ele era íntegro. Então vamos ver aqui no dicionário. Integridade, íntegro. Íntegro, irrepreensível em sua conduta, honesto, incorruptível. Integridade é algo interno. A gente nunca vai falar assim, nossa, eu vi a integridade daquela pessoa porque era visível aos seus olhos, sem ser por meio de comportamentos. Então, integridade é algo interno, a gente não vê. A pessoa gera isso no interno e depois, com as suas atitudes, a gente sabe que aquela pessoa ela era íntegra. Então, algo dentro. Reto, retidão, a pessoa andar, caminhar reto. A gente consegue ver. Temia a Deus, né? Uma pessoa que é temente, nossa, fulano é temente a Deus. Você não vê o tanto que aquela pessoa ela é temente a Deus, mas você consegue ver ela se desviando do mal. Então aqui nós vemos duas coisas. O fato dele ser íntegro, ele temia a Deus. E o ponto dele ser reto, né, de fazer boas escolhas, isso fazia com que ele se desviasse do mal. Então tem motores internos que vão começar primeiro dentro de nós, para nós termos uma atitude externa. A integridade fazia com que ele temesse a Deus. O fato dele ser reto, né, de ter um caminho reto diante do Senhor, fazia com que ele se afastasse do mal. Então, os motores internos vão trazer reações externas que vão ser visíveis aos olhos de todos. E Jó era esse homem, um homem reto, um homem íntegro, que o tempo todo estava se desviando do mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas e bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era um homem mais rico de toda a sua região. Gente, ele não era um homem rico normal. Ele não era mais uma das pessoas ricas. Hoje a gente conhece muitas pessoas que são ricas. E a gente conhece várias pessoas ricas. Não era uma pessoa rica, não era mais um. Ele era muito rico e o mais rico da sua região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidava suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificar. É aqui que a gente vê Jó oferecendo, né, essa purificação para os seus filhos. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, pode ser que os meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era uma prática habitual de Jó. Ou seja, ele não fez isso uma vez e depois se esqueceu. Ele tinha uma prática constante que os filhos deles festejavam e quando as festas acabavam, ele oferecia um sacrifício como se, olha Deus, eu não sei se meus filhos pecou contra o Senhor. Todavia, se eles pecaram contra o Senhor, eu já quero aqui oferecer um holocausto para pedir perdão pelos pecados dele. Jó orava muito. Ele pedia muito pelos seus filhos. Era um homem, um sacerdote que entendeu o seu papel de proteger os seus filhos. E ele não estava importando com a reputação. A gente não vê Jó falando assim, e ele se importava com a reputação dos seus filhos, por isso ele oferecia sacrifício. Não, ele só quer certificar que os seus filhos não estavam desagradando a Deus. E aí eu quero fazer uma pausa, depois eu volto a ler essa tradução na Almeida. Como você tem comportado, né, com o tratamento com seus filhos, como você tem trago essa responsabilidade de orar, de interceder pelos seus filhos, de falar assim, olha, eu já vi muitos pais falando assim, eu já falei de Jesus para os meus filhos e hoje eu falo com eles que a salvação é individual, ainda bem, porque eu que já lavei minhas mãos. Olha, eu sei que às vezes em criação de filhos é bem difícil, porque é uma tarefa árdua, pesada, difícil, porque você não consegue controlar o que seu filho fala, o que seu filho assiste, mas você consegue ensinar um caminho reto para ele. Você consegue falar assim, olha meu filho, esse é o caminho e eu vou te ensinar e você vai caminhar com ele enquanto você estiver sob a minha supervisão.
Você pode fazer isso. Você pode ensinar o seu filho a ler Bíblia, você pode ensinar o seu filho a temer a Deus, a ser íntegro, a ter um caráter que é aprovado diante do Pai. E você pode orar pedindo perdão pelos pecados dos seus filhos. Deus, perdoa meu filho. Deus, eu intercedo pelo meu filho. Deus, eu me coloco na brecha por conta dele. Por essa causa, me coloco de joelho. Eu vou interceder, eu vou clamar, porque eu quero que meus filhos sejam retos diante do Senhor. Jó não se preocupava com a reputação do filho na sociedade, mas ele se preocupava com a reputação dos filhos diante de Deus. Então é por isso que eles acreditam que era um livro mais antigo, pelo fato de Jó oferecer sacrifício a Deus pelos filhos. Gente, era um homem muito rico. Aqui, olha, tem noção disso? Há muitos anos atrás, 7.000 ovelhas. Talvez, eu não sei se alguém perdeu a conta, quantas vezes contaram, mas 7.000 ovelhas, gente, é ovelha para dedéu. 500 juntas de boi e 500 de jumenta. Ele tinha muitos servos. A Bíblia não fala quantos servos, mas ele tinha muito. Era um homem mais rico de toda a sua da região. Ele era um homem rico, tinha tudo. A palavra vai falar que seus filhos eram filhos bonitos, não eram filhos feios, eram filhos bonitos, porque quando vai restituir, fala que deu-lhes filhos mais bonitos do que os primeiros. Então eram filhos bonitos. E vai falar que certo dia os anjos vieram à presença do Senhor. E Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor, né? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás. Então eu creio que, não sei se é um momento que tem no céu, mas os anjos tinham um momento ali de falar com Deus. Talvez esses filhos deveriam ser também filhos da terra. Não se sabe ao certo quem são esses filhos, mas de fato tinha pessoas se apresentando diante de Deus. E o diabo, né, Satanás, ele vai também. E Deus pergunta para ele. Deus inicia a conversa, né? De onde você vem? E ele perguntou. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Ou seja, eu vou escrever aqui, ó, nada fora do lugar. Tava tudo normal. Sabe por quê? Porque o diabo o tempo todo, ele tá rodeando a terra, ele tá procurando o meio, ele tá caçando um lugar para se enfiar, para roubar a autoridade. Lembra que ele ficou rodeando até encontrar a serpente? Pois é. Aí ele encontra a serpente e fala assim: olha, é verdade que Deus falou que você não pode comer da árvore de nenhuma árvore desse jardim? O tempo todo o diabo vai ficar querendo lançar mentiras, ele vai caçar uma brechinha para ele poder agir. Então que a gente possa mesmo ter a nossa vida íntegra, reta diante do Senhor, para que ele não encontre nenhuma brecha para poder entrar. Então olha a sua vida, repare as brechas. Não permita que Satanás venha te acusar ou te tentar seduzir por algo, levar a algum lugar que Deus não te chamou para poder estar. Feche as brechas da sua vida. E ele não estava fazendo nada demais, né? Ele estava exatamente no lugar que era dele de costume, de ficar rodeando a terra, de ficar observando, de ficar procurando uma brecha. Então quando Deus pergunta para ele, de onde você vem? Não significa que Deus não tenha onisciência e não sabe onde o diabo estava. Deus sabia muito bem, mas ele está iniciando aqui uma conversa e ele quer mostrar algo. E ele quer trazer esse algo para os dias de hoje. Por quê? Nós vamos ver aqui nesse diálogo que o diabo, ele meio que pensa que Deus só tinha pessoas o adorando porque ele dava coisas em troca. E aí vai continuar a conversa. Eu estava rodeando a terra, vendo o que acontece nela. Na Almeida vai dizer, e Satanás respondeu, de rodear a terra, de passear por ela. Então o Senhor perguntou, você reparou meu servo Jó? Não há ninguém. Desculpa, gente. Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto.
Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família, de seus bens, o abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico? Estende a tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. O que o diabo estava querendo mostrar era: olha, é lógico, Deus, esse cara está servindo ao Senhor porque você deu tudo para ele. Como que uma pessoa rica, cheia de bens, filhos bonitos, uma boa saúde, você colocou ali um muro de proteção, tudo é lindo diante dele. Como que você não quer que ele te sirva? Ele vai te adorar mesmo. Você mimou ele demais, né? É o mesmo que falar assim: é lógico, seus filhos te obedecem porque você dá carro para ele, coloca as bonecas mais caras, você sempre cercou os seus filhos de muita bênção, por isso que ele não se afasta de você. E o diabo estava com essa convicção que Deus tinha servos porque ele dava a coisa em troca. Ou seja, você tem esse povo te servindo porque você dá as coisas que eles precisam. E Deus falou com ele assim o seguinte: então faz o seguinte, vai lá e toca em tudo dele. Pois bem, você pode prová-lo. Essa é uma autorização de Deus para provar Jó. Lembra que provação é diferente de tentação, né? Ele vai falar assim, ó, pode ir lá provar. Mas nesse cenário de Jó, nós vamos ver provação e tentação. A tentação, ela vem do mundo, ela vem dos nossos desejos, ela vem do diabo. O diabo nos tenta. Ele vai colocar as coisas que a gente gosta e o tempo todo vai nos tentar. Mas provação é uma permissão de Deus para você ser aprovado em algo. Deus coloca pessoas à prova, mas Deus nunca te tenta. Deus nunca vai virar e falar assim: olha aqui, Raira, com você não podendo tomar um copo de água. Olha esse copo de água, Raira. Olha, não quer tomar? Isso é uma tentação. É colocar algo que você precisa, algo que você gosta, um desejo diante de você para te induzir àquele lugar. Mas provação é: Raira, você não pode tomar água e a água vai ficar aqui na sua frente. Ele não está falando para você: tome essa água, não vai tomar? O diabo fala: não vai querer essa água, Rairinha, lindinha? Você está precisando tanto de água, mas Deus ele vai deixar água na sua frente e vai falar: não beba. Esse é o Senhor provando. Bebi, perdi. Esse é o diabo, vai tentar. O Senhor ele permite provação. Então o Senhor falou com ele assim: ó, então põe ele à prova. Faça o que você quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia: seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Agora vai começar a saga, né, de Jó, gente. Então, enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com a notícia: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as suas ovelhas, 7.000 ovelhas, viu, gente? E todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com a notícia: seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível, atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, depois raspou a sua cabeça, prostrou-se com o rosto no chão, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor.
Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Saí nu, estarei nu quando partir. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. É um dos versículos mais conhecidos da palavra, né? Gente, eu não trouxe nada quando eu vim. Eu também não vou levar nada quando eu voltar. Então, em tudo, eu preciso dar glória a Deus. É fácil? Não é. Imagina só, vamos ter um pouquinho de compaixão, nos colocar no lugar de Jó. Só de pensar, gente, se a gente imaginar, nossa, perder tudo que eu tenho, meus filhos, meu marido, meus parentes, tudo que eu tenho, eu perder. Se a gente pensar um pouquinho, dá uma dor no coração. Pensa aí todos os bens que você já juntou até hoje. Imagina se o Senhor fizer você perder todos os seus bens hoje. Como será a sua reação? Qual será o seu comportamento? Qual que é o sentimento, o primeiro sentimento que vem do seu coração? De desespero, de sofrimento. Mas nós não levaremos nada, nós não viemos com nada nessa terra, nós não vamos voltar com nada. Tudo que temos o Senhor nos permitiu. Tudo que temos o Senhor é que trouxe para nós. Então, se ele chegar a levar, nós ainda precisamos continuar dando glória a Deus, porque Ele nos permite ter, e se tirar, Ele nos permite também. E o que Deus permitiu que o diabo fizesse é, você está achando que as pessoas me servem por conta de uma troca, porque eu dou algum favor a elas, porque eu coloco elas no muro de bênção, e não é assim que funciona. Vai lá e prova, meu servo. E quando o diabo responde para Deus, ele vai falar assim, de fato, ele é um homem obediente, mas ele é obediente por isso. E será que você que está aí ouvindo essa ministração, você é obediente por isso? Você está sendo obediente porque o Senhor te permitiu viver muitas bênçãos? Será que você obedece a Deus por conta da redoma, né, abençoada que Ele te colocou? Será que é porque você tem carro bom, o salário aí da sua casa é bom, seu marido trabalha numa boa empresa, você anda num bom carro? Será que é por isso? Será que você serve a Deus por conta da sua saúde? A gente chega a pensar isso. Será que eu sirvo a Deus porque Ele é bom para mim? Será que o dia que Ele for mal, eu vou permanecer com o coração reto e íntegro diante de Deus? Gente, hoje se tem pregado muitas vezes e em várias igrejas um evangelho de graça, um evangelho de... já cansei de ouvir, né? Venha para o Senhor e a sua vida vai mudar. Esse discurso é antigo, não começou hoje. Um discurso de se você for para Jesus, a sua vida vai ser outra. E de fato a vida muda, mas não no sentido que muitos expõem. Alguns vão colocar que se você for para Jesus, você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter um bom emprego. Porque Deus, Ele abre porta, Ele vai abrir a melhor porta. Porque Deus vai fazer isso, porque Deus vai fazer aquilo outro. Gente, não é assim que funciona. O que as igrejas têm pregado é uma coisa muito longe da realidade bíblica, porque a palavra o tempo todo, ela vai falar sobre aflição, sobre dor, sobre cruz, e tem que permanecer firme. Às vezes você está firme com o Senhor porque você não perdeu ninguém da sua família. Será que o dia que você perder talvez um filho, isso aqui não é coisa natural de acontecer, gente. Um pai não nasceu para perder um filho. Não foi essa a ordem. Não era assim que era para ser feito desde o início. Um homem, um pai, uma mãe, não foi projetado para perder seu filho. Thaís, meu devocional de ontem à noite foi o temor de Deus. Hoje pela manhã, confirmação. Jó 28, amém. Sabe, eu fico pensando assim, esse evangelho está meio errado. Porque nós temos que sondar o nosso coração. Será que se nós formos banhados por uma enxurrada de sofrimento, será que nós vamos permanecer firmes com o Senhor? Será que aquelas pessoas que estão talvez lá em Israel, que conheceu Deus, que teme ao Senhor, que conheceu Jesus, que serve a Ele, e teve um filho morto, e teve um filho atacado, sequestrado, será que eles continuam amando esse mesmo Deus? Porque tem coisas que a gente olha e a gente fala assim, uai Deus, você permitiu? Por que meu filho foi sequestrado? Por que meu filho morreu?
Por que que o meu marido perdeu o emprego? Nós temos essa mania de começar a questionar Deus por um tanto de coisa que acontece na nossa vida. Mas nós precisamos aprender com a história de Jó, porque se ela está registrada aqui, significa que alguma coisa ela quer tratar em nosso coração, e houve um exemplo para todo um povo assistir, presenciar e não cometer igual. Talvez vai precisar de outra pessoa passar por mesmo episódio para provar que as pessoas não servem a Deus pelo que Ele dá a elas, mas as pessoas servem a Deus porque Ele é soberano, porque Ele é eterno, porque Ele é o nosso Deus. Amar no sofrimento é difícil, gente. Não estou falando que seja um ponto fácil, mas nós precisamos permanecer em meio à dor. Deve ter um mês, eu não sei se já deu um mês, mas porque foi recente. Teve uma pessoa, né, uma conhecida nossa, a irmã frequentava a nossa célula. A irmã de 2 anos dela deu entrada no hospital com uma pneumonia. E aí, com pouco, o pulmão necrosou, teve que arrancar o pulmão. Passou mais um tempinho, 1 mês de hospital, orando, clamando, lamentando, chorando, pedindo ao Senhor, orando por um milagre. A menina morreu. 2 anos, gente. 2 anos a menina morreu. O pai era médico, fez tudo que podia, tudo que estava dentro do alcance dele, ele colocou à disposição para uso. A mãe muito cristã, sabe, firme, temente ao Senhor, clamando: Deus, eu acredito no milagre, Deus falando de milagre. E de repente a menina morre. Como que fica o coração dessa mãe? Nós não somos preparados para ver um caixão de uma criança de 2 anos. É uma coisa horrorosa, gente, é muito ruim. O sentimento ali é ruim. Você vê uma criança, parece uma criança dormindo. Uma pureza, uma leveza. Nós não fomos preparados para isso. Mas será que nós somos capazes de permanecer fiel a Deus em meio a uma dor que nós não esperávamos? Talvez você está nesse ponto de dor, e lamentando, e murmurando, e falando: Deus, tudo para mim não dá certo. Teve um dia, eu recebo sempre, mas esse dia eu fiquei assim: nossa, como é que pode? A pessoa mandou um direct para mim, e mandou assim: Raira, ora pela minha vida, eu nunca fui feliz, tudo pra mim dá errado, porque nada pra mim dá certo, eu não tenho casa, eu pago aluguel, eu não tenho carro, eu tenho que ficar andando de ônibus, eu tenho que ir médico pra poder fazer, e é isso e aquilo outro. E eu falei assim: tchau pra você. Eu falei assim: irmã, ora ao Senhor e pede pra Ele mudar o seu coração. E depois não respondi mais. Não respondi mais. Porque às vezes nós precisamos mudar o nosso coração, porque caímos em um ponto ingrato. Que a gratidão seja algo real na nossa vida, gente. Independente da circunstância que você está passando. Se você está empregado ou sem, se está com coisa para comer ou se está sem, seja grato. A gratidão move o coração de Deus. Escreve isso para você nunca mais esquecer. Eu preciso aprender a ser grato em todas as situações. Escreve: eu preciso aprender a ser grato em todas as situações. E isso não é só você, tá? Eu não tô falando de algo que eu não vivo, não. Eu, Raira Luize, preciso aprender a ser grata. Eu preciso aprender a ser grata em todas as situações. Amém, Raira? Eu coloquei até um amém aqui, ó. Amém? Eu preciso aprender a ser grato em todas as situações. Em todas as situações. Por quê? Porque eu sou até uma pessoa muito grata. Eu acordo e falo: meu Deus, esse dia lindo, maravilhoso. Bom dia, Senhor. Eu acordo assim e falo: meu Deus, o dia tá muito bonito. Obrigada, viu? Eu acordo: obrigado pela noite de sono, obrigado pela minha cama, pela minha casa. Eu tenho esse hábito de gratidão. Porém, todavia, entretanto, eu já cansei de abrir a geladeira da minha casa e falar assim: não tem nada para comer. E ter iogurte, e ter granola, e ter um ovo para fazer, e ter frango, e ter fruta, mas não tinha o que eu queria comer. Vocês estão entendendo? A Cacau briga comigo o tempo todo, porque ela fala assim: tem as coisas assim, para de falar isso. Porque eu tenho essa mania de falar: não tem nada para comer. Nó. No final do mês, quando chega o final do mês, que as coisas vão apertando,
E eu falo assim, nossa gente, não tem nada, credo, tô morrendo de fome, não tem nada aqui em casa. Não é que não tem nada, é que as coisas que tem na minha casa tem que fazer, tem que ir pro fogão, tem que fazer alguma... Não tem um bem bolado pronto, sabe? Não tem um bolinho pronto, não tem um patezinho para me passar rápido ali no pão. Vocês estão entendendo? É esse tipo de gratidão que nós precisamos mover o nosso coração. Eu tenho essa dificuldade, sabe? Igual às vezes, eu tô com o iPhone 14. Passei outro dia na frente da loja da Apple e falei, nossa, tá precisando de um telefone iPhone 15. Tô precisando de nada, ou sua murmurenta, rabugenta, chata. Você não tá precisando de nada não, você tá precisando ir converter seu coração, sabe? A gente precisa desse ponto de gratidão. Deus, muito obrigado porque eu tenho um iPhone 14. Tem gente que não tem nenhum iPhone, tem gente que não tem nenhum 11, tem nenhum 10. Tem gente que tem aquele telefone pequenininho. E sabe, nós precisamos chegar nesse ponto de ser grato em todas as situações, circunstâncias. Dar graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo 136, 1. Amém. É sobre isso, sabe? Da gente aprender a ser grato. É isso, Ra. Eu sou assim também. Partilho da mesma dificuldade. Então nós precisamos mudar o nosso coração. Porque Jó está passando por um momento muito mais difícil do que a falta de um bolo. A falta de um petisquinho, né? Gente, nosso coração é mau, mas a história ficou aqui registrada pra gente poder aprender com ela. Ele fala, no sair do ventre, no eu vou voltar. O Senhor seja louvado em todas essas situações. Deixa eu ver como é que é o tamanho do capítulo 2, pra ver se dá pra ler agora. Quero terminar 7h40 em ponto. Dá pra ler, tá? Vamos lá. Certo dia, capítulo 2. Certo dia, os anjos vieram outra vez da presença do Senhor. E Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu a sua integridade, apesar de você ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu, pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a sua própria vida. Estende a sua mão e tira a saúde dele, e certamente ele a amaldiçoará a sua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que você quiser com ele, mas poupe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça. Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse, você ainda tenta manter a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Gente, que mulher imprudente, né? Que mulher tola. Jó respondeu, você fala como uma mulher insensata. Eu gosto da tradução que diz, você fala como uma louca mulher. Aceitamos a mão de Deus apesar apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó nunca pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó souberam da tragédia que havia atingido, cada um saiu de onde vivia, e os 3 foram juntos consolá-lo e animá-lo. Seus nomes eram Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamã. Quando viram Jó longe, mal reconheceram. Choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Depois sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. E aí nós vamos continuar o restante outro dia. Mas aqui nós vemos um ataque muito grande sobre a vida de Jó. Quem conhece a história sabe que esses amigos vão sentar aqui, vão chorar com ele. Mas daqui a pouquinho, esses amigos começam a atacar Jó e falar assim, Jó, você adulterou. Jó, você fez um pecado
cabuloso, porque eles tinham em mente, e no Velho Testamento a gente vai ver muito isso, que todo mundo que é bom vivia de bondades, de bênçãos da parte de Deus. E todo mundo que fazia alguma coisa errada provava da maldição de Deus, era punido por aquilo que tinha feito. Esse era a cultura, né? Essa era a cultura do Antigo Testamento. Hoje não se tem mais isso. Porém, muitos ainda costumam dizer: fulano está passando por esse vale porque passou por isso, fez isso e agora Deus está cobrando. Tem-se essa cultura. Então, naquela época era muito mais. Então, enquanto Jó era abençoado, todo mundo tinha certeza que era por conta da sua integridade, era porque ele se afastava do mal. As pessoas tinham esse entendimento. Nossa, Jó oferece sacrifício pelos filhos. Quem que faz isso? Então, era uma pessoa de tirar o chapéu. Era um homem muito reto. Então as pessoas falavam assim: olha, é lógico, faz sentido ele ser próspero. Faz sentido ele ter 500 jumentas. Faz sentido ele ter 7.000 ovelhas. Esse homem é muito reto. Ele é muito bom. Ó, parabéns para ele. E não é assim que funciona com Deus. Ele simplesmente era abençoado por Deus. Mas ele não era abençoado porque ele era bom, mas porque ele caminhava ali com Deus e a bondade do Senhor alcançou a vida dele. Então você é abençoado não pelo que você faz, sabe? Não é pelo que você faz. Tem relação. É lógico que nós vamos chegar na lista de bênção e de maldição. Se você escolher um caminho, ele vai te levar a uma bênção. Se você escolher esse caminho de maldição, ele vai te levar a uma morte. Da mesma forma que nós precisamos escolher ser salvos, né? Jesus já morreu por nós e nós precisamos escolher aceitar Jesus. Tem a bênção e a maldição que é posta diante de nós. Mas nesse caso de bênção material, de bênção física, né? Ali um casamento abençoado, filhos abençoados, não tinha relação com a bondade de Jó. E quando acontece toda essa tragédia dele perder os bens materiais, dele perder os filhos, dele perder os seus animais, seus servos, a gente vê que o povo começa a olhar e falar assim: nó, Jó, o que você fez? Ou Jó deve ter cometido um pecado tão grande para morrer os meninos tudo, para ir perder tudo que ele tinha, e agora o corpo tá com lepra. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, depois dá um Google e ver uma pessoa com lepra. A pessoa abre ferida no corpo inteiro. É uma doença que dá vários carocinhos na terra e aquilo esfarela e aquilo fede e é muito ruim. É muito ruim. E Jó teve lepra. Olha, o diabo ele é tão astuto. Ele vira para Deus e falou assim: uai, pele por pele. Você tocou nos bens materiais, mas você não colocou nenhuma doença nele. Coloca uma doença, porque todo mundo dá tudo que tem pela vida. E isso é uma verdade, né? Se você vê igual nessa época de Covid, as pessoas que eram mais ricas, elas queriam pagar para ser curadas. Elas queriam pagar para ter atendimento preferencial, porque a vida é importante. Só que quando se tratou de Covid, não teve gente melhor nem pior. Tem gente que consegue pagar um ventilador mecânico, mas a morte passou para todo mundo, por rico, por pobre, branco, preto, para todo mundo, gente. Só que nós somos capazes de oferecer todos os nossos recursos financeiros por conta da nossa vida. E o diabo estava dizendo: olha, a vida dele é muito mais preciosa que os bens. Ele não era tão apegado aos bens, mas toca na vida dele agora. E Deus falou assim: olha, eu vou te dar uma autorização, porque Deus ele tem controle de todas as coisas. Costumo dizer que o diabo é um cachorro amarrado, acorrentado por Deus. Ele pode fazer até bastante coisa, mas só aquilo que o Senhor permite. E Deus falou: toca em tudo que ele tem. Toca também na pele dele, toca na carne. Só não toca na alma, porque a alma é minha. A alma me pertence. A alma dele é minha e nela você não toca, mas você vai poder tocar em todas as coisas de Jó, inclusive na pele. E aí Jó começa a encher a pele de lepra e aquela coisa toda, e ele não blasfema contra Deus. Jó não peca contra o Senhor. Nós vamos ver durante a leitura desse livro, 17 vezes Jó vai para Deus e pergunta por quê. E 34 vezes ele vai se queixar e falar: nossa, por que Deus? Minha mãe podia ter secado o leite do peito dela e eu ter morrido.
Nossa, Deus, ai, não tô aguentando. Por que você não me mata? Ele vai, 34 vezes ele vai subir queixas diante de Deus. 17 vezes ele pergunta por quê. E nós temos essa mania também de perguntar, mas por que, Deus? Por que eu tô passando por esse motivo? E sabe qual que foi a resposta de Deus, gente? Nós vamos estudar esse livro. Nós vamos ver detalhe por detalhe. Você que nunca leu o livro de Jó, é um livro sensacional. E eu já vi muita gente começar começar a leitura desse livro e parar no versículo 20, no capítulo 20, porque ficou enfadonho. Ai, cansei, a história de Jó não passa nunca mais. Quem já fez isso? Pois é, hoje nós vamos ler pela primeira vez. Aí, ó, todo mundo. Quem vai ser pela primeira vez? Eu já li várias vezes. Mas nós vamos ler. Fala assim, eu vou ler pela primeira vez. Nós vamos ler a história toda, mas nós vamos ver os porquês e nós vamos ver que a resposta que Deus dá para Jó é um simples silêncio. Quem já recebeu o silêncio de Deus? Já recebi silêncio de Deus várias vezes. E aí eu cantava aquela música assim, às vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Gente, essa música é sensacional. Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito. Deus tem seu tempo, seu jeito, e eu apenas servo sou. Eu apenas servo sou. Nós vamos ver que o silêncio é a resposta de Jó. Sabe? Eu vou colocar para vocês ouvirem, tá? Amo esse louvor. Várias vezes já subi da faculdade cantando essa música. E eu falando, Deus, por quê? Deus, por que eu tô passando por esse período? Por que eu tô tendo tanta falta? E geralmente a gente vai com os porquês quando é falta, né? Ah, Deus, por que eu tô com essa falta? Por que eu tô com isso? E aqui nós vemos Jó sendo tentado nos 5 pilares mais principais da nossa vida. Que é a saúde. O BO primeiro é o financeiro, né? O que mais mexe com a gente hoje é o financeiro. Então ele foi tocado no financeiro, ficou pobre, perdeu tudo. Ele foi tocado no seu relacionamento conjugal, né? Esposa, seus filhos, sua saúde e nos seus amigos. Pois é, ele foi tocado em todas essas áreas e ele não pecou contra Deus. Por quê? Porque o relacionamento com Deus não é a base de troca. Não é porque Deus te dá as coisas que você vai viver bem com Ele. Nós precisamos aprender a viver bem com o Senhor em meio às faltas. Ai, Deus, por favor, não me faça passar por falta. É muito ruim, né? Passar por falta, gente. É muito ruim. Eu já passei várias vezes na minha vida. É muito ruim. Mas é isso. Eu vou contar uma última situação para encerrar o nosso devocional. E aí eu vou orar. Se você ainda não aceitou Jesus e quer aceitar, já escreva aí nos comentários, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor. E se você está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar, você vai escrever, Senhor Jesus, eu quero voltar. Eu vou orar, tá? Só vou contar uma coisa que aconteceu comigo há 2 semanas atrás. Eu, Raira Luiz, tenho um jogo de pires, de pratinho, jogo de café, que eu amo muito. E aí recebi uma amiga aqui em casa e nós tomamos café. Tava os 4 na mesa, eu, Cacau, Maíra e a minha amiga. E aí ela pediu para poder lavar a vasilha e eu deixei, falei, não precisa não. Ela, não, deixa eu lavar. Aí eu deixei. Só que antes de eu montar a mesa, eu tava montando a mesa e eu falei com a Cacau, tá faltando um pires, cadê o pires que eu gosto? Aí ela falou assim, não sei, deve ter quebrado. Aí ela falou isso numa naturalidade. E eu falei, o quê? Quem quebrou? E eu já fiquei assim, ó, quem quebrou? Porque eu queria ele, eu gosto dele, eu queria montar a mesa com ele. Ok. Aí eu acho que Deus viu o meu coração, que tava um pouquinho apegado naquele pires, sabe? E aí eu montei a mesa, todo mundo toma café, é legal. A minha amiga pede para poder lavar a louça. E aí eu falei, claro, pode lavar. E eu aqui na mesa, sentada, e eu escuto assim, ó, pá! Não, eu falei, quebrou.
Ela, não, desculpa, Rairinha, quebrou. E eu falei, ai meu Deus, tá tudo bem, tem problema não. Rindo assim, ó. Eu falei, só enrola no papel pra não cortar a mão de quem vai pegar. E falei isso na naturalidade, fazendo assim com a cara pra ver qual prato tinha quebrado. E dentro do meu coração tava assim, tomara que seja um prato branco, tomara que seja um prato branco. Por favor, Deus, um prato branco, não o meu favorito. E na hora que eu levantei e fui na cozinha, era o meu prato que eu gostava que tinha quebrado. E aí por dentro eu falei assim, nossa. Vocês lembram que uma vez eu contei aqui na live que eu fiz uma oração, que eu pedi para Deus nunca me dar nada que eu não soubesse perder no outro dia? Pois é, gente, naquele momento eu vi o tanto que meu coração estava apegado naquele prato. Porque quase que era uma idolatria. Eu amo tomar café com ele, é o meu favorito. E ele quebrou. Ai, gente, eu fiquei tão triste, mas depois o Senhor ministrou no meu coração. Contar hoje pra vocês é motivo de riso, mas no dia eu quase chorei, porque eu vi o tanto que meu coração estava pegado nesse prato. No meu caso foi um prato. Talvez no seu caso é a sua casa, é o chão que você termina de passar pano e alguém pisa, suja, você fica, ó, bolado. Talvez é o carro, quando alguém bate, encosta, amassa, você fica nesse mesmo problema. Gente, foi um prato. Agora imagina perder 7.000 ovelhas. Imagina se Deus falasse assim, você vai perder seus R$2 que tá na conta. Eu falo, Deus, meus R$2 não, Deus, por favor, não mexe nos meus R$2. Sabe? Se fosse todo o dinheiro que tem na sua conta. E se fosse nas coisas que você considera importante, do tipo sapato, roupa, bolsa, sabe? O que te deixaria mal diante disso? A gente tem essa mania de apegar demais as coisas materiais. E não é assim que tem que funcionar. Comigo foi com prato. Talvez no seu coração tenha outra coisa. Né? Amém? Vamos terminar o nosso devocional? Coloca a mão no seu coração. Com as minhas coisas não sou tão assim. Mas quando dou algo para alguém e não cuida, isso me quebra. Principalmente quando quebra. Oh, minha irmã, te entendo. Estou assim, não gosto de coisa fora do lugar. Isso causa até briga em casa, preciso melhorar. Pronto, Vicky, melhora, filha. Sabe, melhora. As coisas dessa terra passam muito rápido. E nós não podemos colocar o nosso coração, expectativas, esperanças nas coisas erradas, né? Vai viver sua vida, deixa o povo sujar a casa. Deixa o povo sujar. Quem é que tem? Quero pedir oração pelo novo passo que estou dando em minha vida. Conta pra nós qual que é o próximo passo. Sou curiosa, quero saber. Que o Senhor esteja com você no próximo passo. Mas eu preciso saber, uai, vai que, né? Coloca a mão no seu coração, agradeça ao Senhor por esse momento. Me perdoa ter passado do horário. Estou fazendo unha e vou fazer um curso agora para poder montar meu salão. Amém. Que o Senhor abençoe, que esse salão seja uma bênção, que seja um salão do céu, tá? Não um salão de gente que faz fofoca. Eu já fui assim, estou melhorando. Amém. Deus, nós te agradecemos por esse momento devocional. Eu oro para que essa palavra possa germinar em nosso coração e que no tempo certo nós possamos lembrar dela. Hoje a semente foi lançada, plantada numa terra que é o nosso coração. Que nós possamos ter perseverança, que nós possamos ter um coração reto para guardar essa palavra, em nome de Jesus. Deus, o Senhor fez algo tremendo com Jó, que foi prová-lo em meio à dor, em meio ao sofrimento. Algo, Deus, que nós não queremos passar. Nós somos gratos pela vida de Jó e declaramos que nós já entendemos a lição. Se tem alguém aqui no nosso meio que não entendeu a lição, Pai, permita eles passar para entender que nós não devemos adorar o Senhor por aquilo que o Senhor nos dá, que a nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor não está pautado nas nossas bem-aventuranças, mas sim, Pai, no temor ao Senhor, na integridade, num coração reto. Pai, nós sabemos que essa casa que nós temos, o carro, o trabalho, os recursos financeiros, a saúde, Pai, é tudo bondade do Senhor.
E o Senhor nos permite viver assim. Nós não queremos te adorar por isso. Nós queremos te adorar pelo que o Senhor é. E o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Senhor e nós te glorificamos por isso. Tenha misericórdia da nossa vida, Pai, que às vezes somos ingratos. Nós queremos praticar gratidão, queremos praticar, Pai amado, a honra ao Senhor, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração nesta manhã. Nos ensina com essa palavra, que durante o dia de hoje, nós possamos mesmo ser gratos em todas as circunstâncias, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós te amamos, Deus. Amém. Amém. Amém e amém. Ó, quem aprendeu, escreve assim: eu aprendi com essa história. Escreve isso: eu aprendi com essa história. Porque quem não aprende, Deus faz viver, tá? Vou até escrever, ó. Eu aprendi com essa história. Eu aprendi com essa história. Eu aprendi com essa história. Ninguém quer passar pela mesma história, né? Agora todo mundo escreve. Amém, gente. Obrigada, viu? Por vocês estarem aqui comigo. Nossa, gente, minha vida tem sido tão corrida esses dias. Eu não tô dando conta de fazer um stories. Não tô dando conta. Um beijo, viu? Eu amo vocês. Até amanhã, se Deus quiser, com a continuação da história. Beijo. Nossa, gente, olha minha unha como é que tá bonita. Eu que fiz. Ontem nós tivemos um dia de beleza lá na comunidade. Foi um dia de beleza solidário. Cortamos cabelo, fizemos escova, unha, foi lindo. Depois, vocês que não assistiram, vai lá no meu feed que eu postei o vídeo também. Tem um Reels lá. Beijo, tia Janinha, te amo. Linda. Amanhã tem live? Tem, amanhã tem live. Amanhã é quinta, não é? Olha isso, tá linda. Eu ia perguntar sobre esse esmalte, qual é? Vou te mandar a foto depois, amiga, porque eu não sei, mas é um da Risqué. Ficou linda a unha, beijo. Eu vivi um pouco dessa história, meu Deus. Fui, gente, tô enrolando hoje. Já dei 5 beijos. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser.